noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Já chegaram os adoradores aí? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Ele está nesse lugar. Aleluia. Ficar em pé. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Profetiza uma noite gostosa na presença de Deus. É a última quarta-feira do ano de 2006. Nossa última reunião semanal. A próxima é no dia 31, domingo, às 18 horas. Que essa noite seja uma noite inesquecível na sua vida, uma noite abençoada, uma noite cheia de alegria no Espírito Santo, de resposta da parte de Deus no teu coração, no nome de Jesus. Chegamos ao final da nossa gotinha de sabedoria, né? Nós temos meditado no Salmo 119 durante todo o ano de 2006 e passeamos pelo Salmo, o maior capítulo da Bíblia Sagrada, 176 versículos. Aprendemos muito sobre esse Salmo, meditamos sobre cada versículo, denominamos uma gotinha de sabedoria por quarta-feira, uma lição para o viver cotidiano, para o dia a dia, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E nós vamos terminar com os versículos 148. Queria que você abrisse aí no Salmo 119, versículo 148. Eu queria ler com você o Salmo de número 148 para a nossa gotinha de sabedoria desse início de culto. Você já abriu lá, amém? Os meus olhos se antecipam às vigílias da noite, para que eu medite na tua lei. Os meus olhos se antecipam às vigílias da noite, para que eu medite na tua lei. Vamos juntos, mesmo nas versões diferentes, vamos lá? Os meus... para meditar na tua palavra. Vamos lá, após mim. Os meus olhos se antecipam às vigílias da noite, para que eu medite na tua palavra. 150. Após mim. Aproximam-se os que me perseguem maliciosamente, andam afastados da tua lei. Pode se assentar um pouquinho, vamos meditar um pouquinho nisso aqui. Que lição a gente tira para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para esse restinho de ano. Primeiro versículo 148 é uma resposta para aqueles que dizem amar a sua palavra, mas que não a leem, porque dizem, mentindo para si mesmo, não terem tempo. Essa é uma resposta da Bíblia Sagrada para aqueles que dizem amar a palavra de Deus, mas não a leem, mentindo para si mesmo, dizendo que não tem tempo. Esse texto diz: os meus olhos se antecipam às vigílias da noite. O que ele está dizendo aqui? Eu faço o que, Ricardo? Madrugo. Eu acordo bem mais cedo. Ou então durmo mais tarde, a fim de poder meditar na sua lei. Eu não tenho tempo durante o dia. Meu dia é um dia corrido, é um dia cheio, minha agenda é atribulada, eu trabalho muito, estudo. E eu não tenho tido tempo, Senhor, para me dedicar à tua palavra. Então o que eu faço? Eu durmo um pouquinho mais tarde. No final da noite eu separo, perco um pouquinho das minhas horas de descanso para poder descansar na tua palavra. Ou acordo um pouquinho mais cedo. Jesus fazia isso, diz lá nos evangelhos. Ele acordava mais cedo para poder meditar na palavra de Deus, na palavra do seu Pai. Ele era um homem ocupado, seu ministério era pujante, seus afazeres eram incontáveis. Mas ele dizia: os meus muitos afazeres não vão me tirar do meu objetivo principal, conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Nenhuma outra palavra, nenhum outro afazer vai me tirar da presença daquele que me sustém para desenvolver todos os afazeres da vida. Então aqui é uma resposta para quem diz amar a palavra, mas que diz que não a tem lido suficientemente porque não tem tempo. A palavra me ensina: acorda mais cedo um pouco, irmão. Acorda 10 minutos mais cedo, acorda 15 minutos mais cedo.
e dedique esses 15 minutos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Aqui vai uma resposta, uma curiosidade. Hoje, as igrejas fazem muitas vigílias, viram a noite em adoração, em oração, ou seja lá no que for, achando que na madrugada há mais poder, que há um mistério mais saboroso, mais consistente na madrugada do que ao meio-dia. E aí a gente faz vigílias de oração, a gente faz vigílias de louvor, vigílias, passa a madrugada de 10 às 6, buscando ao Senhor, como se a oração da madrugada fosse mais poderosa do que a oração de meio-dia, de 15 horas, de 6 horas da manhã. Não é, em hipótese alguma. Por que Jesus acordava de madrugada para falar com Deus? Porque de madrugada era mais poder? Não, é porque ele tinha mais sossego. É só isso. Não é porque um culto de madrugada tem mais poder do que um culto às 18 horas. Não há absolutamente nada que faça de uma hora mais bendita do que a outra. Quando Jesus acordava de madrugada, é porque sabia que o seu dia era muito atarefado, ele não abria mão de estar a sós com Deus. De modo que, se você tem prazer em passar a noite em oração, adoração, amém. Mas não pense que a noite de oração tem mais poder do que a manhã de oração. O que importa é que a gente passe tempo na presença de Deus, é que a gente gaste tempo com a palavra de Deus. E esse salmista está me dizendo, os meus olhos se antecipam. Eu acordo um pouquinho mais cedo. E quando alguém acorda mais cedo para gastar tempo com a palavra de Deus, ele está dizendo onde estão os seus valores, o que ele mais anseia na vida. Ele está dizendo, eu começo o meu dia com aquilo que para mim tem mais importância no dia: gastar tempo na presença de Deus. É claro que quando a gente dirige, a gente pode estar orando, quando a gente está cozinhando, a gente pode estar adorando, quando a gente está lavando roupa, quando a gente está fazendo qualquer coisa. Mas é muito importante, irmãos, que a gente gaste um tempo não só para falar com Deus. Falar com Deus eu posso falar em qualquer instante, qualquer hora. Eu posso estar lá em cima da minha moto, no meu carro, dirigindo, pilotando, jogando bola, glorificando ao Senhor. Eu posso falar com Deus glorificando. Eu posso falar com Deus fazendo alguma coisa, mas eu duvido que Deus possa falar com você se você estiver fazendo outra coisa. Eu acho que eu posso falar com Deus dirigindo, mas ouvir Deus dirigindo é mais complicado. Eu posso falar com Deus no trânsito, adorar o Senhor no trânsito caótico do Rio de Janeiro. Mas eu acho meio difícil ouvir a Deus com clareza, quando eu tenho que dividir a minha atenção com seja lá o que for. Você não gosta de estar conversando com alguém, esse alguém está olhando para o outro lado, esse alguém está, oi, como é que está? Não, já vou. Não, pode falar, irmão, estou ouvindo a senhora. Não, estou falando com a senhora aqui do lado. Pode falar, irmão, estou ouvindo, dá para falar com os dois. A gente não gosta disso, gosta? Muito menos Deus. Você pode adorar a Deus tomando banho, você pode adorar a Deus lavando roupa, mas dificilmente perceberá Deus e ouvirá Deus com a mesma proporção. De modo que o que eu estou dizendo, amado, é que nós precisamos gastar tempo com Deus. Nós precisamos dar tempo para Deus. Nós precisamos parar para ouvir o Espírito Santo falar no nosso coração. Precisamos achar uma horinha bendita no dia que seja nossa e que seja de Deus. E esse salmista nos dá uma dica: acorda mais cedo. Eu acho que é melhor acordar cedo do que dormir mais tarde. Não sei você, mas quando eu chego em casa no final da noite, não sou mais eu que chego, mas o resto de mim. É o restinho do Neil. É o restinho do que eu sou. De modo que dar resto para Deus não é um bom negócio. É melhor dar a primícia. Acorda mais cedo um pouquinho. Que hora que você acorda? Pastor, já acordo 4h30. Acorda 4h20. Acorda 4h20. Separa 10 minutinhos, abre a palavra e fala assim: Senhor, 10 minutinhos são teus. Eu acho que é pouco, mas é melhor do que nada. Eu quero terminar a nossa palavra de gotinha. Os meus olhos antecipam os vídeos da noite com o Salmo 150. Embora o salmista diga assim: Senhor, eu não abro mão de estar na tua presença, de gastar tempo particular contigo. Ao mesmo tempo ele diz assim: aproximam-se quem? Leia aí. Os que me perseguem como?
maliciosamente, os que me querem mal. Ora, de um lado ele diz, eu não abro mão da presença de Deus. Ato contínuo ele diz, na tua presença estou vendo se aproximar aqueles que me querem mal. Como quem ensinando a mim e a você o seguinte: buscar ao Senhor não nos livra dos que nos querem mal. Livrar ao Senhor não nos livra da maldade dos homens. Buscar ao Senhor não nos livra do ódio dos outros, do mal querer dos outros. O que buscar ao Senhor faz conosco é nos livrar dos efeitos que esses homens maus querem gerar em nós. Buscar ao Senhor me capacita para resistir aos homens maus. Buscar ao Senhor me põe de pé e me livra do acovardamento que me tenta me tornar um fugitivo eterno, fugir da luta, fugir das adversidades. Buscar ao Senhor não me livra de cair em covas, mas me livra de ser tragado pelos leões. Buscar ao Senhor não me livra de fornalhas aquecidas, mas me livra do poder do fogo. Buscar ao Senhor é o segredo da vitória, mano. Eu não sei se você sabe, mas 2007 vai ser um ano de bênção na sua vida, amém ou não, amém? Você sabia disso? Quantos sabiam disso aí, irmão? Diga assim, irmão, está falando, essa palavra é para você, vai ser uma bênção na sua vida 2007. Você recebe essa palavra aí, mano? Diga assim, 2007 vai ser uma bênção. Todavia, não sei se você sabe, vai ser um ano de muita luta também. Diga, irmão, que está ao seu lado, vai ter muita luta esse ano, irmão, você. Você recebe essa palavra também, amém ou amém? Receba, irmão. Não vou entrar em 2007 não, esse ano vai ser mole. Ah, mas não me iludo com isso. Digo que Satanás, você pode vir, pode colocar pedra no caminho, mas o Senhor me dá capacidade para destruir as pedras, para suportar as adversidades. Mandem os leões, porque eu já vi servo de Deus lutando contra leão e vencer. Já vi servo de Deus lutando contra urso e vencer. E o mesmo Deus de Davi é o meu Deus. Então buscar ao Senhor não nos livra dos leões, não nos livra dos ursos nem das adversidades, mas me livra da covardia, me livra da cilada do diabo que me faz olhar para Golias e falar assim, meu Deus, eu não vou conseguir, meu Deus, eu não posso, meu Deus, eu não vou resistir. Não, isso é coisa do diabo, irmão. Buscar ao Senhor nos dá espírito de guerreiro e olhos de águia, para sabermos que todo Golias que se levanta contra nós, só se levanta para cair, amado. Porque para quem está em Cristo Jesus, não há Golias que não sejam hologramas. Toda vez que se levantar uma montanha diante de você, creia, é um holograma. Cai dentro dela que o Senhor vai te dar vitória. Se tiver fé, você vai dizer, montanha, passa daqui para colar. E ela passa. Não existem montanhas nem Golias que sejam impossível de transpor se você está na presença de Deus. Então, propõe no teu coração a partir dessa noite, Senhor, eu quero a partir de hoje, 2007, entrar 2007, terminar 2007, separando o tempo para Ti. Eu sei que eu posso falar contigo em qualquer circunstância, mas eu não posso te ouvir em qualquer circunstância. Eu posso te adorar em qualquer hora, em qualquer momento, mas eu não posso perceber a Tua resposta em qualquer momento. Eu preciso gastar tempo para ouvir Deus no silêncio da noite, no silêncio do dia, no silêncio da tarde. Eu preciso parar para perceber Deus, que nem sempre fala no redemoinho de fogo, no vendaval, mas como falou com Elias, numa voz mansa, numa voz silente, numa voz calma e tranquila, que precisa do nosso silêncio do tempo para percebermos que Ele está falando conosco. Porque nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo. Que Deus te dê essa fome por Ele, que Deus te dê sede por Ele, ao ponto de não conseguir existir sem passar nem que seja 10 minutos na sua presença por dia, porque é na presença dele que há a vitória. Deus te abençoe. Recebe essa palavra, exato ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Amados, nós temos estudado a pneumatologia, o estudo da doutrina do Espírito Santo, ao longo de quase 6 meses. Nós vamos terminar hoje o Plenitude no Espírito Santo.
e voltamos depois de minhas férias, entre férias dia 8 de janeiro, então no retorno, no início de fevereiro, a gente continua o estudo estudando sobre os dons do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Nós temos estudado até aqui, começamos na quarta-feira passada, a plenitude do Espírito Santo. Já estudamos quem é o Espírito Santo, aprendemos que ele é uma pessoa, aprendemos que ele é Deus, aprendemos como ele se relaciona com o mundo, como ele se relaciona com a igreja, como ele se relaciona com o crente, como ele se relaciona com a palavra. Aprendemos há 2 quartas-feiras atrás o que é batismo no e com o Espírito Santo. Se você é membro dessa igreja, não pegou o estudo Batismo no Espírito Santo, compre esse CD, por favor, e guarde. Há muita confusão na igreja evangélica sobre batismo no Espírito Santo. Você viu isso naquela quarta-feira e ficou muito claro pela palavra. E toda a confusão se dá pelo mau conhecimento da palavra. Então, compre o estudo sobre batismo no Espírito Santo. Você é membro de uma igreja, não quero ninguém aqui com dúvida sobre isso, não é? Então pega esse estudo e estude em casa, porque ele é importante. Na quarta-feira passada, nós lemos Efésios capítulo 5. Vamos a Efésios capítulo 5. Porque uma vez que nós aprendemos sobre o batismo no Espírito Santo e aprendemos, como diz o apóstolo São Paulo, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Todo crente é batizado no Espírito Santo, mesmo que muitos que você encontre no caminho digam que não. Façam essa acepção. Alguns são batizados, outros não são batizados por causa do histórico eclesiástico e teológico da igreja evangélica no Brasil, principalmente do ramo pentecostal. Então, existe essa separação. Uns são batizados, outros não. Como se fosse possível num corpo, num braço correr sangue e no outro não. Então, o corpo é corpo e o que o Espírito Santo faz no corpo inteiro. O que não acontece é o fato de todos os crentes estarem na plenitude do Espírito Santo. Batizados todos somos, mas nem todos somos plenos neles. Todos nós possuímos o Espírito Santo, mas nem todos nós somos possuídos por ele. Nós o possuímos, mas ele não nos possui a nós integralmente. São pessoas cuja vida ainda existem áreas que não estão sobre o domínio do Espírito Santo. Você já o possui, mas ele não te possui todo. Então, uma coisa é ser batizado no Espírito Santo, outra coisa é ser pleno do Espírito Santo. Uma vez que nós somos batizados, devemos buscar a plenitude dele, o enchimento dele todo dia. Mas aprendemos também na quarta-feira passada que o enchimento não se dá como se vê nas igrejas evangélicas no Brasil, no evento. O sujeito entra ali na igreja, no culto, o cara é fofoqueiro, é devedor, deve desde o padeiro até a lula. Ele não vale nada, ele é um calhorda. Mas ele vem no culto, aí recebe um poder espiritual, aí fala a língua e a gente diz assim, está cheio de Espírito Santo. Mas a vida não muda nada do lado de fora. Mas ele falou uma língua, está cheio de Espírito Santo. E nós aprendemos que não é por aí que a Bíblia ensina, nem por aí que a banda toca. Não é? O enchimento, a plenitude, não se dá no ato. Porque quando a gente acredita que você vai ser cheio do Espírito Santo num abracadabra, você não está fazendo esforço nenhum para isso. Você não está mortificando carne, você não está buscando isso, você não está se santificando para isso. Você está deixando isso sob responsabilidade do próprio Deus apenas e do Espírito Santo só. Não exige nenhum esforço, nenhuma mortificação, nenhum sacrifício. Seria muito fácil, né, irmão? E seria muito bom se fosse verdade. Entrar aqui um carnal sem vergonha e sair daqui um anjo santificado. Só porque falou uma língua do serafim, do querubim, do anjo, seja lá de quem for. Como é que nós nos tornamos plenos do Espírito Santo? Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas, leiam, enchei-vos do Espírito. Como? Leiam 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Que mais?
cantando e salmodiando ao Senhor onde? No vosso coração. O que mais? Sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que mais? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, esse texto aqui, nós aprendemos na quarta-feira passada, começando pelo 15, vede diligentemente como andais. E como é que a gente tem que andar, diz o versículo? Não como necios, como quem pensa saber alguma coisa, mas não sabendo nada. Como um achólogo. Ele acha que é assim que é, e ele vive em função do que ele acha, mas ele só acha porque ele não tem conteúdo, ele não buscou saber, não gastou tempo estudando aquilo ali. Mas o apóstolo diz, não como necios, como achólogos, mas como sábios mesmo. Como quem gasta tempo na palavra, como quem pesquisa, como quem se cansa por estudá-la, não só como quem frequenta culto e recebe tudo que se prega nesse púlpito, por gente muitas vezes que é pior do que você que está sentado aí. Gente que não tem lastro teológico, nem histórico, nem nada. É gente que faz parte dessa igreja evangélica no Brasil, que cresce por divisão interna e não por estratégia espiritual. A igreja evangélica no Brasil é uma igreja que cresceu por divisões, subdivisões. É um pastor que está aqui sentado como auxiliar do presidente e acha que o presidente tem muita honra, ele pouco. Ele diz que teve uma visão de Deus e foi embora, mas levou as ovelhas daquele presidente e abriu uma nova igreja. A igreja dele começou com racha, com divisão, com cisma. Só que ele diz que foi do Espírito Santo. E ele abriu uma igreja. E é essa gente que está ministrando no Brasil hoje. Que acha que uma igreja se transforma em igreja porque se colocou uma placa na porta escrita igreja. E é essa qualidade de ministros no Brasil que estão formatando discípulos no Brasil. É por causa disso que os discípulos no Brasil são como são. A gente acha que porque tem uma plaquinha na porta escrita igreja, é igreja. E aí a gente vê famílias arrebentadas, gente enlouquecidas, adoecidas, fanáticas, feias, antipáticas, que perderam a capacidade de celebrar a vida, ao Senhor, a salvação, e não sabe por quê. Porque está sendo liderada por nécios, gente que não tem lastro nem conteúdo. O apóstolo diz assim, não sejam nécios, mas sejam sábios, usando bem cada oportunidade, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Agora, se o apóstolo parasse aqui, enchei-vos do Espírito, e não dissesse como, nós íamos ver uma igreja tão confusa como confusa a igreja no tempo que se chama hoje. Que acha que eu vou ser cheio do Espírito quando eu venho numa reunião do fogo, do reteté, e fico esperando que o Espírito Santo me faça me sentir uns arrepios sobrenaturais. Eu caia no chão e ao levantar do chão, tudo passou. Minha carne se aquietou, minhas pulsões, meu caráter se aprumou, se alinhou. A gente acha que o caráter se forma no abracadabra. A gente acha que tudo é milagre. E por que a igreja gosta de milagre? Nós já aprendemos sobre isso aqui. Porque milagre não exige nenhum esforço de quem o recebe. Por que a gente gosta de milagre? A gente acha que a gente vai ser cheio da noite para o dia. E é bom. Seria bom que fosse assim porque a gente não precisa sacrificar nada. Fazer esforço nenhum. Só que Paulo não nos engana. Nós nos enganamos porque queremos, mas Paulo não nos engana. Como é que a gente fica cheio do Espírito? Encher do Espírito como? Falando entre vós em salmos. Aprendemos sobre salmos, o que é falar em salmos. Aprendemos como a gente aprende a falar em salmos. É quando a nossa boca está cheia do que edifica. Precisamos santificar a nossa boca. Precisamos aprender a transformar a nossa boca numa fonte de vida e não numa fonte de morte. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. E eu falei que se não tiver boca sã, não tem plenitude no Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem. O que acontece, irmão? O que contamina? O que sai. E quando a Bíblia diz que é o que sai da boca que contamina, é o que contamina tanto negativamente como positivamente. Então, se a minha boca não for a boca de um salmista, de alguém que adora a Deus, não importam as circunstâncias,
adorarei. Se isso não é verdade na minha vida, irmão, você pode frequentar todas as reuniões do fogo, do poder, do reteté, do batismo, do tremendé, do que você quiser. Se a sua boca não for uma boca santa, você está gastando tempo falando em salmos. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Paulo continua me ensinando lá. Falando entre vós em salmos, hinos e que mais? Cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor. Salmodiando ao Senhor aonde? Lê, irmão. Na igreja. É o que está aí? No templo. É isso que está aí? Nas reuniões. Aonde? No coração. Enchei-vos cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você conhece um homem cheio do Espírito Santo pela maneira como ele adora ao Senhor. Calma. Não nas reuniões públicas. Não nos cultos públicos. A gente não consegue discernir quem está cheio do Espírito Santo pela adoração que ele presta aqui dentro, porque aqui dentro, irmão, aqui dentro, irmão, eu fecho com o Ricardo Gondim. Ricardo Gondim é pastor da Assembleia de Deus, Bethesda de São Paulo. Ricardo Gondim diz assim, irmão, a igreja evangélica é o seguinte, se botar um muro pintar de branco, vira um hospício. Se botar uma tenda, vira um circo. Para nós só falta pintar o muro de branco. Né? Por que ele fala assim? Porque aqui a gente se impressiona com as expressões de louvor, irmão. Aqui a gente fica assim admirando alguns que adoram o nosso meio. E a gente diz assim, caramba, esse cara tem muita unção. Ele tem muito poder. Olha como ele adora. De vez em quando o Espírito Santo pega ele sai correndo daqui, vai até lá. Aí se joga aqui no chão. Pum. Aí daqui a pouco se levanta, vem pro palco, dança. Aí ele vai pro outro corredor, corre pra lá. E ele adora, ele chora. Ele caramba, eu queria sentir o que esse cara está sentindo. E a gente imagina que o cara está no óleo. E a gente diz, caramba, esse cara está cheio de Espírito Santo. Será? Será que não é só uma catarse? Uma expressão psicológica? Será que não é só para inglês ver, para impressionar os outros? Por outro lado, eu não estou falando que isso não possa acontecer. Mas também não estou dizendo que você que nunca sentiu uma emoçãozinha na presença do Espírito Santo é mais santo do que ele. Porque se de um lado a gente parece ser espiritual demais, por outro lado tem gente que não é espiritual nunca. Ele não tem impulsão espiritual. Ele se emociona com o Flamengo, cara. Ele se emociona com o Vasco. Até com o Fluminense ele se emociona. Nada contra. Nada a favor, né? Ele se emociona. O time dele não desceu para a segunda divisão. Ele faz promessa, ele paga promessa. Ele faz churrasco. Agora não consegue se emocionar um segundo na presença de Deus. Ele não consegue fechar o olho. Uma frase de louvor a teu Deus, ele não consegue. Ele não consegue. Agora quando diz a Bíblia, diz assim, olha, enchei-vos do Espírito, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ele está dizendo que essa adoração que atrai a presença do Espírito Santo de forma que ele me veja como um altar, essa adoração que me transforma num altar no qual ele vem com o seu fogo e queima, porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Está lá em Levítico capítulo 13. Esse fogo que me traz essa adoração que me transforma no altar e faz com que o Espírito Santo me enche, tenha prazer em estar em mim, porque ele me transforma numa morada, é a adoração, irmão, que está aqui dentro do meu coração. É aquela adoração que ninguém ouve. É aquela adoração que ninguém vê. É a adoração que não precisa de hora marcada. Não precisa de estar do lado de alguém para acontecer. Não precisa de bons instrumentistas, nem de instrumento, não precisa nem de música. É aquela adoração que habita em mim, porque ela é um comigo. Ela sou eu e eu sou ela. Culto é a minha vida é culto. É dessa adoração que ele está falando. Quando é que eu me encho do Espírito Santo? Quando eu consigo
transformar meu coração num hino ao Senhor. Quando eu consigo transformar esse meu coração, não num depósito de amargura, num depósito de murmuração, num depósito de tudo que é ruim, mas quando isso tudo que é ruim quer habitar o meu coração e fazer dele morada, eu não permito. É quando o meu coração adora o Senhor em qualquer circunstância. Irmão, eu acho que nem todos nós nunca captou a profundidade do que a gente canta quando canta essa música. Perto quero estar. Aonde? Junto aos teus pés. Olha o que você vai dizer. Pois prazer maior não há. Do quê? Que me render e te adorar. Será que não há prazer maior mesmo do que adorar ao Senhor na nossa vida? Tudo que há em mim. O que a gente faz? Quero te ofertar. Pois se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Continua adorando. Te louvarei. Presta atenção, você vai cantar. Não importam as circunstâncias. Diga. Adorarei. A quem? Somente a ti, Jesus. Olha o que a gente está cantando. Eu não quero saber o que está acontecendo comigo. Pastor, a coisa está muito ruim, eu não estou aguentando mais. A gente murmura. E a gente está cultuando a adversidade. A gente está dizendo, eu não sei porquê. Bom, quando você não tem resposta, você não vai adorar? Só vai adorar quando a resposta vier. E se a resposta não vier? Geralmente as respostas não vêm. Para os dilemas da vida, para os dilemas da alma, para os dilemas do ser, não existem respostas. Por que que o maldito do caroço nasceu exatamente no teu útero e não nasceu no útero daquela mulher que cultua Satanás? Por que que no meio de 3.000 funcionários daquela empresa, só você que é pregador da palavra de Deus foi demitido? Por que que todo mundo na turma passou para o vestibular, só você não passou? Por que que todo mundo fez o concurso público, tinha 10 vagas, você foi o 11º, ficou de fora? Por que no teu seio? Por que na tua próstata? Por que o teu casamento? Não tem respostas. Agora, se as respostas não vierem, o que eu faço? Eu não adoro. De modo que a minha adoração se torna uma adoração circunstancial. E quando a minha adoração é circunstancial, só adoro se as respostas vierem, se a vitória vier, se a bênção vier, eu estou dizendo, Senhor, portanto, eu só te adoro se o Senhor obrar, fizer. Se o Senhor não fizer, eu não te adoro. E quando você não adora Deus, você está adorando as circunstâncias. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, que eu acho que eu já disse, eu não disse, digo de novo. Quando você, com a sua vida, adora a Deus só quando as coisas vão bem, você está dando a faca e o queijo na mão do diabo. Por quê? Quem se arrisca aí? Porque você está dizendo ao diabo como é que ele faz para tirar do teu coração louvor. É só botar problema na minha vida, Satanás. É só colocar circunstâncias adversas. Coloque uma pedrinha no meu caminho, que eu deixo de adorar. Fecha uma porta para mim, que eu deixo de adorar. Permita que a vida diga não para mim. Que uma derrota me alcance no caminho, eu deixo de te adorar. Se você dá o segredo para o diabo, sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai fazer exatamente o que você está fazendo. Ele vai encher tua vida de problema. Ele vai encher tua vida de adversidade. Porque ele já sabe que você se submete às circunstâncias. Agora pensa comigo, não precisa ter fé, é só raciocinar. Você conseguiu passar no concurso, você dá um culto de ação de graças. Aleluia! Agora, se você não passa no concurso, o que você tem que fazer? Senhor, não foi dessa vez. Mas eu louvo o teu nome porque eu sei que no ano que vem eu entro no nome de Jesus para a glória do Senhor.
E no ano que vem você tenta de novo. E de novo. E de novo. Vai mais uma vez. Tenta mais uma vez. Porque se você percebe que quando a vitória não veio, você expressa a gratidão a Deus, você expressa um salmo de louvor a Deus, tu permite que teu coração continue adorando. Como a teologia de Jó, que eu falei na quarta-feira passada, porque a teologia de Jó é o seguinte: o Senhor deu, o Senhor tomou. O que ele diz? Bendito seja o nome do Senhor. E a teologia da mulher de Jó? O Senhor deu, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não deu, amaldiçoa logo Deus e mata, e morre. Não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele, Jó. Você está servindo a Deus, só está perdendo. Vai ficar fiel até quando? Amaldiçoa logo, ele dá um tiro na cabeça. Aí quando o Jó chama a mulher de mal, você é doida. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Diz o texto que Jó não pecou nenhum instante da sua vida. E ele diz: o Senhor deu, mulher. O Senhor tomou. Mas eu continuo adorando o nome do Senhor. Porque se Ele é Senhor, Ele tem autoridade para pôr e para dispor. Ele tem autoridade para dar e para tomar. Ou então Ele não é Senhor da nossa vida. Ou então não chama Ele de Senhor. Porque quando você o chama de Senhor, você está dizendo: Senhor, ali está minha esposa. Tu me deu. Tu tens poder para tirá-la. Ali estão minhas filhas. Tu mas deu. Tu tens poder para tirá-las também. Se o Senhor tirar, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Mas ainda assim eu tenho que te dar glória. É a visão de Salomão, de Abraão. Deus deu Isaac. E quando Deus disse assim: eu vou tirar Isaac, ele diz: eu mato. Com o coração partido, mas eu mato. E quando ele disse que ia matar, Deus disse: não mata. Eu só queria saber se eu era Senhor da tua vida ainda. E quando o Senhor sabe que é Senhor da nossa vida, irmão, não tem mais perda na nossa vida. E o que você imagina ser perda, não é perda, é livramento de Deus. Deus está te livrando de algo maior. Agora, ou nós transformamos o nosso coração num coração de adorador, num coração que não precisa de circunstância para adorar a Deus, um coração tomado pela teologia de Jó. Se o Senhor dá, louvado seja Deus. Se o Senhor não dá, continua sendo louvado o nome do Senhor. Ilustrei isso na quarta-feira passada. Quando nós pegamos aquela fila no carro enorme lá no Detran. Chegamos 7 horas, entramos 10h15. Desesperador ficar no sol dentro do carro. Mas, embora nós fiquemos com ira, com ódio, vontade de amaldiçoar todo mundo Detran, eu não posso fazer com o Detran da vila, tem um monte de ovelha minha lá, graças a Deus, né? Mas dá vontade de amaldiçoar o Detran, ninguém quer nada. Mas você pode dar glória, porque você tem um carro para estar na fila do Detran, para fazer uma vistoria. E tem 1 milhão de gente que gostaria de estar dentro do carrinho na fila do Detran, gastando 10 horas para fazer a vistoria do carrinho dele. Amém ou não, minha amada? Pois é. Pois é. Viemos de lá para cá, agora maior trânsito ali em frente à PM. Não sei o que houve hoje. Eu olho para o lado, o pastor Denilson está do meu lado. E aí, brother? A benção aí? Pois é, né, pastor? Está aí, é trânsito, né? Não está de cantar um hino quando a gente está no trânsito. Glorificar ao Senhor. Aí eu fui brincando com ele do lado, da glória. Você podia estar dentro daquele ônibus cheio. Olha aquele ônibus como é que está lá, olha. Lá está pior, né? E tem um carrinho, nossa, está pago. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. É difícil, é fácil isso? Não, é difícil. Mas o nosso coração precisa aprender a adorar a Deus, irmão. Sabe por que precisa aprender a adorar? Porque murmurar a Deus, nosso coração já sabe. Nós nascemos com o chip da murmuração. Nós nascemos em pecados e tendentes para o mal. Você não precisa fazer escola para praticar o mal. Você não precisa fazer escola para reagir perversamente. É só deixar a vida te levar que você vai para o mal. Agora, para andar no bem, você tem que treinar. Você tem que ser adestrado. Você tem que ensinar teu coração a adorar o Senhor. E quando teu coração quiser murmurar, blasfemar, duvidar do amor de Deus por ti, peça ao Senhor para que te conduza à cruz e te lembre a um Cristo que foi crucificado pela eternidade, como prova do amor eterno de Deus sobre tua vida. De modo que até a dor que você sente, a expressão do amor de Deus, transforma esse teu coração num coração de adorador no nome de Jesus. Porque não existe plenitude no Espírito Santo na vida cujo coração é murmurador. Adorar aqui dentro é muito fácil, irmão. Mas não é disso que o Senhor está falando, não. No nosso coração. O que mais? Enchei-vos do Espírito Santo, não só salmodiando ao Senhor no vosso coração, mas diz versículo 20. Como é que começa o versículo 20? Leia aí para mim, amado.
Qual é a primeira palavra do versículo? Sempre. Sempre dando o quê? Graças a Deus pelo quê? Por tudo. Há duas palavras aí que são globalizantes. Qual é a primeira delas? Sempre. Quando diz assim, ó, sempre, não tem discussão, é sempre. Quando, pastor? Sempre. Tem uma outra palavra aí também que é globalizante, abarca tudo. Qual é? Tudo. Sempre tudo. Quando é que a gente tem que dar graças? Quando é mesmo, irmão? Sempre. Pelo quê? Tudo. Se você concorda, fala assim, é difícil. É ou não é? E daí? Qual o problema? Essa palavra aqui é muito mais difícil de ser ouvida por aqueles que sofrem. Você está aí me olhando e fala assim, pastor, é fácil pregar isso aí. O senhor não está passando pelo que eu estou passando. Seu ano foi tudo certinho. Com a vida que o senhor tem, é fácil dar graça a Deus por tudo. Como se você soubesse como é que foi o meu ano, né? Como se soubesse como é que foi a minha vida. Como se você soubesse como foi a vida desse irmão que está do seu lado. Irmão, nunca tome a vida de alguém como referência quando o assunto é ser e alma, porque tudo que você vê no outro é o que o outro não é. É só o que ele parece ser. Não se iluda do lado desse irmãozinho, dessa irmãzinha que está do seu lado, com esse cabelo lisinho, com esse perfumezinho cheiroso, com essa roupa cara. Você diz assim, caramba, tá cheio da nota, meu. Os filhos dela devem ser tudo anjinhos. Os meus, o sangue de Jesus tem poder, meu. Os filhos meus, a pilha não acaba de jeito, e não aguenta essas crianças não, pastor. Deus me livre e guarde, os meninos até dormindo faz bagunça. Ele esquece que está dormindo, pensa que está acordado, e de olho fechado fica zuniando, né, nossa vida. A vida é vida na intimidade. Porque no público, ela é só uma imagem. Não se iluda. De modo que a inveja é burra. Porque a gente só inveja o que parece ser. Porque a gente não sabe o que é. Aí quando a Bíblia diz assim, olha, que a gente se enche do Espírito reagindo com gratidão à vida, sempre dando graças a Deus por tudo, ele está dizendo que tem que dar graça, mesmo que você não esteja com vontade de dar graça, por uma simples razão. Porque a ingratidão gera amargura. A ingratidão tem como filho a amargura. Você, de repente, está aqui me ouvindo, é alguém que deixou de amar alguém, porque esse alguém não reagiu com gratidão o bem que você lhe fez. Você acha que ele tinha que ter te dito pelo menos obrigado, mas ele não disse. E porque ele não disse, o amor com o qual você o abençoou se transformou em amargura. De modo que se ele precisar de você de novo, possivelmente, você não faça de novo porque ele não te disse obrigado. Ingratidão gera amargura. Agora vamos ver o que a Bíblia fala de amargura. Vamos a Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 12, melhor dizendo. Quem já abriu, diga amém. Muito bem, esse versículo você conhece muito bem, é o 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. E o que mais? E a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Segui a paz com quem? Com todos. Nós voltamos a Mateus e vemos Jesus falando assim, olha, no que depender de vós, o que ele diz? Tende paz com todos os homens. Depende de você a paz? Depende, pastor. Então libera perdão e ande de paz com ele. Agora, se não depender de você, o problema é dele. Busque a paz. Siga. Busque a paz com todos. No que depender de vós, busque a paz. Segui a paz com todos. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele está falando paz, 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 paz. Busque a paz. No que depender de você, busque a paz. Paz, tenha paz. Pelo amor de Deus, busque a paz com todos. Por quê? Aí vamos ao versículo 15. Ele diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz do quê? De amargura, brotando faça o quê? Vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Segui a paz com todos. Logo no versículo seguinte ele diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Repita assim após mim, ó. É possível que sejamos privados da graça de Deus. Escuta o que eu vou te falar. O que a Bíblia fala sobre graça? Pela graça, sois salvos. É dom de Deus. Graça é o quê? Favor e merecido. Você sabe que o que você tem não é porque você merece. Amém ou não amém? É porque Deus é gracioso. Sim ou não? Pois bem. Esse texto diz que nós devemos cuidar de nós mesmos para que nós não sejamos privados da graça de Deus. Dessa graça que faz com que o que eu preciso chegue a mim. Essa graça que é um favor que Deus faz a mim, ainda que eu não mereça. Uma graça que me faz ser abençoado, a despeito de não merecer as bênçãos. É pela graça que eu sou o que sou, que eu tenho que ter. Aí vem o texto assim, olha, Neil, cuidado para que você não seja privado dessa graça. Essa graça não cesse de sobre você. Essa graça que faz com que as coisas aconteçam na tua vida e que a tua vida seja alguma coisa. É pela graça, Neil. Cuidado para essa graça não ser privada sobre a tua vida. E como é que essa graça é privada? Quando uma raiz de amargura brota. Eu já ilustrei isso aqui alguns anos atrás. E eu falei que essa privação da graça é como se aqui tivesse caindo um temporal da glória e da graça de Deus. E todos estão sendo muito molhados por essa chuva de glória, essa chuva de graça. Essa chuva de bênção que está derramando. Esse temporal maravilhoso está caindo aqui. O que é ser privado dessa graça? É abrir um guarda-chuva. O temporal está caindo. E você vê a sua geografia toda molhada dessa graça. Toda encharcada. Temporal de presença de Deus, de glória, de resposta, de restituição, de toda sorte de bênção. Mas você vê que há um redor bem próximo de você, completamente seco, porque esse temporal não cai sobre sua vida, porque você está privado da graça de Deus. Por que não acontece nada na minha vida, pastor? Por que as coisas não fluem? Por que as portas não se abrem? Parece que eu nasci com a urucubaca. Não, você nasceu debaixo da bênção de Deus. A urucubaca veio depois. É o guarda-chuva que foi aberto. É a graça que foi privada. E por que foi privada, pastor? Amargura no coração, que não só te priva da graça, como contamina e perturba a tantos quantos estiverem do seu redor. De modo que o final do amargurado é a solidão. Ninguém consegue ficar muito tempo do lado de alguém que só sabe murmurar, reclamar, amargurado, chorar mingão. Nunca viu o que de bom acontece quando algo de bom acontece. Ninguém aguenta. Por isso que a Bíblia diz que eu preciso ser grato. Dar graça em tudo. Porque a ingratidão gera amargura que me priva da graça, que acaba fazendo com que eu me transforme numa pessoa solitária e termine só. Agora, quando eu sou grato a Deus, quando eu aprendo a dar graças a Deus por tudo,
Eu estou dizendo, Senhor, quando eu te digo muito obrigado, eu estou tão somente reconhecendo o teu senhorio. Porque vem o apóstolo lá em Tessalonicenses capítulo 5, se eu não me engano, e diz assim, em tudo dai o quê? Graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para convosco, em tudo dai graça. Pastor, como é que pode ser vontade de Deus passar pela dor que eu estou passando? Ora, irmão, se essa dor não é disciplina de Deus, essa dor é uma preparação de Deus para algo muito bom que Ele vai gerar na tua vida. Uma coisa eu te digo, não é ódio de Deus, porque Deus não pode odiar, Deus é amor. Não é esquecimento de Deus, porque Deus não pode se esquecer. Não é um Deus que retroagiu nas promessas, porque aquele que fez a promessa, diz a palavra, não pode mentir. Então essa dor tem um propósito. Pastor, como é que o senhor lida com a dor? Toda vez que eu sinto dor, eu não chamo dor de dor, eu chamo ela de escola. Ah, meu amor, estou com a escola aqui que está me machucando, tá me... Fomos lá no Confederação de Pastores sábado, joguei 2 minutos e meio de futebol. Saí quase carregado, pra você ter uma ideia. Saí com a dor na coluna aqui, terrível. Aí eu brinquei com o pastor, mas rapaz, estou com a escola aqui na coluna que está me matando. Escola, pastor, dor é escola. O dia que você deu uma chinelada no teu filho, não deu por ódio não. Deu para ele aprender. O dia que você disse, ó, você vai ficar 1 mês sem entrar no computador, não fez porque odeia teu filho não, fez para ele aprender. A dor gerada por um ser que ama é gerada para o bem. A dor gerada por quem odeia é gerada para o mal. Então você que está aqui sentindo dor, imagina que Deus esqueceu de você, lembra do caráter de Deus. Veja se Deus é mau. Veja se Deus é perverso. Veja o caráter de Deus, veja se Ele não é totalmente bom. Deus é bom, sempre bom, perfeitamente bom. E se a dor é gerada ou permitida por um Deus que é assim, essa dor é escola, é para o bem. Agora a dor que é gerada pelo diabo, não, essa é para matar. Essa é gerada por prazer. Ele tem prazer em ver você gemendo. Agora, de quem você é filho? Como é o nome de Deus que você serve? Qual o Deus que ama e que reside no teu coração? Qual o nome dele? É Jesus, pastor. Está doendo? Então essa dor vai gerar algo bom dentro de você, irmão. Essa dor é como a dor do parto. Dizem que não há dor maior, mas não há recompensa maior do que aquela que essa dor gere. As mamães concordam comigo? Não é, mamãe? Está aí com o carrinho aí do lado, sentiu dor? Mas a recompensa dessa dor não está aí do lado? Troca por algum dinheiro no mundo? Troca por casa, carro no mundo? Não há nada. Morra o mundo, mas aquele ali não, aquele ali. Quando sai de dentro de você, parece que você já conhece há 30 anos. De tão íntimo que é. É a recompensa da dor. Quando você transformar o teu coração no coração adorador e perceber a vida foi tirando, peraí, eu sou servo de um Deus que é Senhor e tem poder para tirar e para pôr e dispor. Eu conheço o caráter do meu Deus que me amou com um amor tão grande que deu o que tinha de melhor no céu. Ele poderia ter mandado Gabriel para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele poderia ter mandado qualquer outro anjo. Podia ter mandado uma miríade de anjos, mas ele falou, não, seria pouco. Eu tenho que mandar o melhor. Mandou o Filho unigênito. Morrer por um sujeito como eu, como você. Morrer por uma coisa como nós. E a gente ainda duvida do amor dele. A gente duvida do amor dele porque está doendo. Meu irmão, recebe essa palavra no nome de Jesus. Não
a dor que dure para sempre. Não permita que essa dor te deforme, te desconfigure. Falei sobre isso no domingo passado. Porque a Bíblia diz que Deus criou você para ser um adorador. Criou você para o louvor da glória do seu nome. Não permita que essa dor desconfigure o programa que Deus gerou em você. Porque quando você é desconfigurado pela dor, você é transformado de adorador em murmurador. Adorador, Deus procura. Murmurador, Deus rejeita. Quando essa dor te oprimir, lembra do caráter de Deus. Meu Deus é bom, sempre bom para sempre bom. O caráter de Deus é amor, Deus é amor. Então essa dor é para o meu bem, ela vai gerar algo bom em mim. Então não permita que enquanto ela esteja aí, ela te transforme, te deforme e te transforme de adorador e murmurador. Porque Deus recebe o verdadeiro louvor, irmão, quando o seu adorador o adora sem razões para adorar. E você já aprendeu aqui. Aprenda a adorar a Deus sem razões. E Ele te dará muitas razões para adorá-lo. Você quer receber muitas razões para adorar a Deus em 2007, irmãos? Quantos querem muitas razões para adorar? Diga, pastor, em nome de Jesus. Diga com autoridade, em nome de Jesus. Em 2007, Deus me dará muitas razões para adorá-lo. Recebe essa palavra, diga, eu recebo, pastor. Pois bem, eu quero concordar contigo. A Bíblia diz, se dois concordarem no céu sobre uma coisa que pedir, Ele faz. Mas antes de ter razões para adorar, aprenda a adorar a Deus sem razões. Como foi teu ano, pastor? Foi o pior ano da minha vida. Chegar dia 31, Deus, eu estou olhando para 2006, que foi o pior ano da minha vida. Eu te dou glórias. Eu louvo o teu nome por 2006. Porque embora ele tenha sido o pior ano da minha vida, ele não foi capaz de destruí-la. Eu cheguei ao final de mais um ano. E eu te louvo porque eu ainda tenho esperança para entrar em 2007, crendo que vai ser melhor do que 2006. Dá glória, irmão. Ensina esse teu coração a adorar. Aprenda a dizer muito obrigado em todas as circunstâncias. Aprenda a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque se você for como grande parte dessa geração que está implantada, irmão, dessa geração que está perdendo tempo na igreja, porque no dia do juízo não vai ser arrebatada, não vai ficar mesmo. Dessa geração que se o cabelo aparece um fio de cabelo branco, murmura. O namorado que ele namora há 3 dias vai embora, quer morrer. Se aparecer uma gordurinha, quer pular da ponte. Que não aprende a adorar a Deus, irmão. Perde tempo aqui. Olha, você tem muito pouco tempo de vida. Vai curtir a vida no mundo, meu irmão. Já que a tua vida não tem futuro mesmo, vai se lascar. A sorrir, nem que seja de mentirinha. Vai ter alegria. Precisa de estímulos exteriores para se sentir vivo, porque aqui você está perdendo tempo. Aqui é para quem quer viver com intensidade cada instante da vida e que não abre mão de se alegrar no Senhor nem quando dói. Para aqueles que, quando estão dentro de um carro novo, diz louvado seja o nome do Senhor, porque eu consegui comprar um carro. Mas quando o maldito do bandido leva, diz assim, Senhor, louvado seja o teu nome. Foi meu carro, mas minha vida ficou. E eu vivi a maior parte da minha vida sem carro. Posso viver mais algum tempo sem ele também. Louvado seja o teu nome. Isso é da glória, irmão. Isso é aprender a adorar o Senhor. Eu cito muito aqui o meu pai, você sabe disso. Cito muito aqui, meu pai sabe disso. Enterrei meu pai quando eu tinha 27 anos de idade. E me revoltei porque meu pai morreu muito cedo. Como? Só 64 anos. Eu tenho todos os cabelos brancos quase. Meu pai não tinha nenhum filho. Como? Um homem santo como ele. Nunca vi um crente igual meu pai na terra, até hoje. Perto dele eu sou porcaria. Me ensinou as sagradas letras como a mim, como todos os meus irmãos. Meu pai estava aqui. E eu pregando para consolar a multidão. Nunca vi um enterro com tanta gente como o do meu pai. Essa igreja ficou pequena. Mas dentro de mim estava lá o filho revoltado. Como é que pode tão cedo?
Deus disse para mim, alguns dias depois de meu pai morto: você se lembra de ter me agradecido por ter convivido com ele 27 anos? Eu estou ouvindo a tua murmuração porque eu o levei tão cedo. Eu estou ouvindo isso desde que teu pai morreu. Estou ouvindo as suas pragas. Estou ouvindo suas murmurações, suas ingratidões a meu respeito. Agora, você já agradeceu alguma vez porque conviveu com ele, teve um pai de 27 anos? Eu não me lembro de nunca ter dito assim: pai, muito obrigado pelo pai que eu tive. Que a despeito de ter estado comigo tão pouco tempo, conseguiu me transformar no que eu sou. Que pelo menos para ele, eu sei, eu fui um motivo de orgulho. Nós, porque fomos alcançados por uma perda, deixamos de agradecer pelo tempo que tivemos aquilo que perdemos hoje. E o Senhor está dizendo assim: você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Quero, pastor. Transforma teu coração num coração grato. Aprenda a agradecer ao Senhor. Eu termino a minha palavra mostrando para Efésios capítulo 5, 18, que diz: sujeitando-vos, 21, aliás, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Está lá no 21. Primeiro, salmodiando. Segundo, sendo grato, tendo o coração cheio. Quarto, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele começa a dizer: vós mulheres, sede submissas aos maridos, maridos amem as mulheres. Filhos, obedeçam pais, pais não provoquem a ira os filhos. Servos, obedeçam aos seus senhores, senhores, sejam justos com seus servos. Esse texto está me dizendo que eu me encho do Espírito Santo simplesmente quando eu deixo o Espírito Santo se manifestar não só no meu cotidiano, servos, patrões, patrões, servos, mas também na minha família, maridos, mulheres, mulheres, maridos. Aí aqui vai uma palavra triste, porém verdadeira. Verdadeira, porém triste. Em grande escala, a família do povo de Deus tem sido um fracasso, uma mentira. Homens e mulheres ministrando, liderando, mas com a família arrebentada em casa. Mulheres amarguradas com os maridos, maridos que não conseguem amar suas mulheres. Mas quando chegam na reunião, eles dão a mão para o outro e parece que está tudo bem. Quando acaba o culto, eles soltam as mãos, ele vai na frente, ela vai atrás, em casa não tem diálogo. Nem com a mulher, nem com os filhos. Casamento que já não é casamento há muito tempo, que só não se divorcia com medo de perder o status eclesiástico. Mas que não deixa de ser divórcio, porque o juiz não homologou. Se não é um divórcio legal, é um divórcio emocional. Não é mais casamento. O casamento é uma farsa. E acha que está cheio de Espírito Santo. A gente se enche do Espírito Santo, portanto, temos aprendido isso aqui, amado. Não é com reuniões, não. Também com elas. Mas não só com elas. Não mesmo. Não se iludam, não vivam uma mentira eclesiológica nem eclesiástica. A gente se enche do Espírito falando entre nós em salmos, santificando a nossa boca. A gente se enche do Espírito Santo reagindo à vida com gratidão, em tudo dando graças sempre. Teologia de Jó e não da sua mulher. Salmodiando ao Senhor, transformando o nosso coração num culto perene e personificado ao Senhor e sujeitando-nos uns aos outros no temor do Senhor. Porque enquanto você for ovelha rebelde ao seu pastor, não pense que o Espírito Santo te conhece. Enquanto for pastor tirano diante das ovelhas,
pensa que vai ter Espírito Santo. Enquanto não for marido que ama, nem mulher que submeta, nem pai que não provoque a ira, nem filho que desobedeça, nem patrão justo, nem servo injusto. Se o Espírito Santo não entrar no cotidiano, ou seja, naquilo que acontece em nós fora do templo, o que acontece no templo é bobagem. Muita gente perdendo tempo no templo, porque o Espírito Santo de Deus não está no cotidiano. Minha ovelha, eu sei que temos muitas ovelhas aqui de outros rebanhos, de muitas igrejas, vocês são todos muito bem-vindos aqui à nossa igreja, saibam disso. Uma honra tê-los aqui. Mas quando nós ministramos isso aqui, eu só posso falar para quem está debaixo da minha autoridade espiritual e por quem eu vou responder diante de Deus. Não se iluda com reuniões de fogo, de reteté, de impressionismo, mas que não passa de comportamento público, de falso moralismo, de indumentária, que impressionam só homens, mas que não reverberam no dia a dia, todo dia, na vida daqueles que frequentam a reunião. Porque aqui dentro é muito fácil ser crente. Difícil é ser no mundo. Querem ser cheios do Espírito Santo em 2007? Nós quantos querem ser cheios do Espírito Santo, amado? Diga, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Pai. Porque ser de Deus sem ser cheio, irmão, é como não ser de Deus. Ser de Deus e não ser cheio é ser religioso. É ter uma religião. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Como é que acontece isso? Boca santa. Linguagem sã e irrepreensível para que o inimigo se envergonhe. Coração grato, coração adora ao Senhor. Coração dá glória ao Senhor. Coração para de murmurar, dá glória ao Senhor. E se pronunciou um murmúrio, dê 2 glórias. E se deu duas murmurações, dê 4 glórias. Até teu coração acostumar. Se sujeita, irmão, obedeça. Submeta. Deus vai honrar a tua submissão. E você vai ver. Aí sim, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que é de Deus e o que não é. Você vai ver que a diferença é enorme. Porque o teu Deus é o Deus dos impossíveis. Está muito mais ansioso para abençoar você do que você por ser abençoado por Ele. Ele está ali em cima, ansioso. Ah, meu servo, busca mais a minha face, servo. Deixa que teu corpo acompanhe essa tua palavra na tua boca. Entre em 2007 assim como o pastor está pregando, como eu estou mostrando a minha palavra. Eu estou doido para derramar sobre a tua vida. Eu estou doido para rasgar esse céu sobre a tua vida e fazer você enriquecer a minha presença com toda sorte de bênçãos espirituais. Filho, eu quero colocar você no lugar de honra. Quero colocar você por cabeça e não por cauda. Filho, eu estou sonhando contigo. Eis que sei os planos que eu tenho para você. Planos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Aleluia! A palavra de Deus, amado. Palavra de Deus que não pode mentir. Não atrapalhe o Senhor no sentido de te abençoar. Nem o diabo pode impedir a bênção de chegar até você. Mas você pode impedir a bênção de chegar até você. Você pode impedir. Por isso Jesus disse, quer vir após mim? Quero, Senhor. Negue-se a si mesmo. Porque se você não se negar e tomar a minha cruz, vai virar um infarto. Se você não se negar e entrar numa de carregar a minha cruz, você não vai aguentar. Vai virar religião, vai virar fanatismo, vai virar dogma, doutrina. Mas você não vai sentir que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E você não vai perceber que o meu reino, ele se estabelece pela justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, quando a gente olha para a cara de alguns crentes que se dizem cheios do Espírito Santo e autoridade, irmão, tem misericórdia. A alegria do Espírito Santo para você em 2007. Eu queria que você acreditasse que o seu pastor torce por você a dessa.
Eu torço a beça por vocês, você não tem noção. Alguns de vocês acham que não. O pastor Neu é muito franco. Um dia que eu tiver que mentir para você, eu tenho que deixar de ser pastor, irmão. Eu prefiro adoecer você com a verdade que eu prego. Eu prefiro que você seja doente, fique acamado pela palavra dura que foi pregada aqui. Porque se a tua doença foi pela verdade, essa verdade vai te curar. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade te libertará. O dia que eu tiver que ficar passando a cabecinha, te consolando dos teus erros, eu torço por vocês, amados. Eu sonho com a igreja o tempo inteiro. Eu sonho com cada ovelha. Eu oro por cada ovelha. Pastor, ora por mim, vou fazer um concurso. Irmão, duvido que eu não ore. Duvido. Pastor, ore por mim, vou fazer uma prova. Eu duvido. Eu posso lembrar. Deus, aquele menino me falou domingo, vou fazer uma prova. Eu quero profetizar a sabedoria do Senhor para aquele menino. Todo espírito que rouba o que foi estudado vai cair por terra no nome de Jesus. Tudo que ele estudou vai aflorar na mente dele naquela hora, em nome de Jesus. E você vê, irmão, quantos foram aprovados em concurso esse ano aqui? Levante a mão, irmão. Deixa eu ver se vieram aí. Fica de pé quem foi aprovado em qualquer concurso, qualquer prova. Levante aí, irmão. Fica em pé. Quem recebeu o bênção da aprovação aí? Olha aí, irmão. Olha aí. Tudo gente que estudou, correu atrás, sonhou e venceram. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pode sentar. E por que eles conseguiram e vocês ainda não, amado? O Deus que lhes deu sabedoria é o mesmo Deus que vai te dar. Você precisa crer. Crer, Deus, esse ano vai ser o meu ano, porque eu vou fazer para a tua glória. Não quero mais fazer da minha forma, não quero fazer da tua forma, do teu jeito, para a tua glória. Deus vai te honrar, amado. Deus vai te honrar no nome de Jesus. Porque você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não entra nessa história da carochinha de entra vazio e sai cheio. Não entra nessa espiritualidade do barulho, porque lá está vazia, faz mais barulho do que lá está cheio. Viva a espiritualidade da palavra, porque nela você nunca jamais será confundido. Deus te abençoe, que essa palavra seja cheia em nome de Jesus.